Pensa, não vale a pena reclamarmos que nós não temos soluções na nossa vida quando a verdadeira solução se encontra no poder de Deus. Então, ok, Senhor, a partir de hoje, fiz um compromisso com o Senhor. Irmãos, não me entendam mal, pelo amor de Deus, eu não sou referência para nenhum de vocês, não sou exemplo para nenhum de vocês, pelo amor de Deus, isso é uma questão minha pessoal, é o meu testemunho. Estou-vos a contar o meu testemunho. Eu decidi tirar um quarto do ano, ou pelo menos um quarto do ano não, eu decidi a cada mês, a primeira semana de cada mês, fazer um jejum só na água. Só na água. E ler mais a palavra de Deus. Normalmente eu leio a Bíblia 2, 3 vezes por ano. Mas pasmem-se agora, meus queridos irmãos, no meio de tudo isso, há um dia Deus parou e falou comigo da seguinte maneira. Eu pelo menos senti isso. Se Satanás não te destrói por um lado, ele vai sempre te buscar por outro lado. Procurei me afastar do pecado, procurei viver uma vida mais consagrada, procurei orar, procurei jejuar mais, procurei me consagrar mais. Em via de regra, eu tiro 10% do meu tempo para dar a Deus 2 horas de leitura, de meditação e de oração. E ao longo do dia eu vi sempre um culto, sempre um culto, sempre um culto. O meu irmão às vezes goza comigo e diz assim, um dia tu vais te tornar pentecostal. Porque é um pastor que eu gosto de ouvir, eu ouço ele todos os dias. Só hoje já ouvi para ir 2 cultos dele. Ele não é adventista. Meu irmão um dia disse assim, um dia vais ficar da igreja dele. Eu digo, não, é só porque eu quero ocupar a minha cabeça com as coisas do céu. E sabem que, graças a Deus, eu obtive vitória sobre muitas coisas. Até que um dia o Senhor voltou a falar comigo da seguinte forma. Tudo que tu estás a fazer, orar, estás a orar mais, Aristides, estás a ler mais, é muito bom. Estás a jejuar mais, é tudo muito bom. Mas tudo que tu estás a fazer, eu até tenho vergonha de dizer isso, meus queridos irmãos. Tenho vergonha. Tudo o que estás a fazer é apenas melhorar a tua performance. Como assim, senhor? Sim. Tudo o que estás a fazer é apenas melhorar a tua performance. Oras mais, é verdade. Lês mais a minha palavra, é verdade. Jejuas toda a primeira semana do mês, é verdade. Mas isso, de maneira nenhuma, significa que tu estás a me buscar mais. Eu fiquei chocado. Senhor, é aquilo que a tua palavra diz, é o que tu fizeste, é o que os outros fizeram. É verdade, mas olha a tua motivação. Olha a tua motivação. Tu queres ter uma vida de poder. Eu não quero que tu tenhas só uma vida de poder. Eu quero que tu tenhas uma vida que eu quero para ti, não aquilo que tu queres para ti. Irmãos, e custa dizer isso, custa dizer-vos isso nesse testemunho. Eu fiquei assim a pensar, eu até oro de alguma forma, 1 hora e meia, não tem problema nenhum. Eu às vezes pego na minha Bíblia 1 hora, 2 horas a ler, não tem problema nenhum. Faço os meus jejuns, não tem problema nenhum. Deus foi claro naquele dia, dizer assim, tudo isso que estás a fazer é melhorar os teus números. E não necessariamente tu me estejas a buscar a mim. Eu parei e perguntei ao Senhor, mas então o que é que queres? Não é o poder, Aristides, não é fechar a boca dos leões, não é bater o mar vermelho, tudo isso são coisas que são importantes para algum no momento certo, mas a maior coisa que pode acontecer na tua vida, na minha relação contigo, é tu permitires de verdade que eu transforme o teu coração. O maior anseio da minha vida é te ver semelhante a mim. Irmãos, vocês não vão conseguir entender o que isso significou para mim e tem significado. Foi tão difícil e Deus tem razão. Sabem que um dia eu estava, eu já termino, eu estava a orar
tinha acabado de fazer um jejum, eu estava em Portugal, eu tinha estava meio de um jejum, mas assim um jejum daqueles em que era uma vez que eu faço uma vez por semana, beber só água, orar bastante, e quando estou em Portugal não tenho as crianças, não tenho que levar para a escola, então tenho todo o tempo. Eu lembro-me que depois dessa conversa com Deus, eu disse, então tá bem, vou mudar o foco da minha oração. Eu fiz um jejum, quero que tu te reveles a mim, quero que tu te reveles, então quero te conhecer melhor. E eu lembro-me que eu fiquei para 1h30 a orar ao Senhor. Quando eu levantei da oração, me veio um texto bíblico. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Necessário é nascer de novo. E sabe, meus queridos irmãos, na mesma altura, naquele mesmo momento, o Satanás falou no meu coração e disse assim, pô, tu és um bom filho de Deus, melhoraste mesmo, sabes? Tu estás bem dedicado. Olha para ti, hein? Olha o teu jejum. Oh, sim senhora, estás lá. Isto aqui é um filho de Deus. O Satanás no meu jejum entrou para me dizer que eu estava a fazer o certo e era o certo, quando na verdade Deus está a dizer outra coisa. Não são os números, não é o tempo que tu lês a palavra de Deus, não é o tempo que tu jejuas, não, tudo isso são coisas importantes, mas é a resposta que damos a tudo isso. E Deus foi claro naquele dia comigo, no meu coração. Tu tens que aprender a me buscar, tens que aprender a entender por que eu fui à Terra. Irmãos, eu depois fui à Bíblia e eu vou terminar com isso. Por que Jesus veio à Terra? Todos vão dizer assim, Jesus veio para nos salvar. É verdade, Jesus veio para nos salvar. Isso não tem causa. Mas Jesus é o segundo Adão. E Deus naquele dia mostrou-me isso. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, o que Deus fez? Deus fez a imagem e semelhança dele. Correto, irmãos? Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus fez os bois, fez os macacos, fez todos os animais, e com o objetivo que reproduzissem a imagem de Deus. E o Adão deveria reproduzir a imagem de Deus. Jesus veio à Terra para salvar-nos, mas para que nós nos tornássemos aquela raça com quem Deus sempre sonhou, que reproduzisse o seu caráter. Então, não é aquilo que nós fazemos de milagres, não é aquilo que alguém pode fazer na vida, pode até sofrer. Mas se conseguirmos reproduzir a imagem de Cristo nas nossas vidas, o objetivo de Cristo ter vir à Terra cumpriu-se. Então, fica aqui o meu testemunho, vou cortar, que o sentimento de cada um de nós possa ser amar ao Senhor e reproduzir o caráter dele. Não importa se fazemos milagres, se não fazemos, se temos problemas, se nós não temos problemas, se somos ricos ou somos pobres, isso não tem relevância absoluta nenhuma. O que Deus deseja de cada um de nós, pelo menos aquilo que o Senhor põe no meu coração, cada dia, não é os números, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu jejuo, não é o quanto eu leio a palavra dele, não é o quanto eu faço coisas boas até para a igreja, estudos bíblicos, alguma coisa. Não, o que importa para Deus é o quanto nós conseguimos reproduzir o caráter dele aqui na Terra. Esse é o meu testemunho. Tinha muito mais para vos contar, mas fica aqui terminado agora. Obrigado.